A Metamorfose, Franz Kafka. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. 1. Certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama, transformado num inseto monstruoso. Jazia de costas, umas costas duras feito couraça. E erguendo um pouco a cabeça, viu sua barriga bojuda, marrom, dividida em segmentos envergados, sobre a qual a coberta estava prestes a escorregar e cair. E suas muitas patas, lamentavelmente finas para aquele corpo enorme, agitavam-se indefesas diante dos seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou ele. Não era um sonho. O quarto, um aposento humano comum e corrente, ainda que um tanto pequeno, mantinha-se tranquilamente entre suas 4 conhecidas paredes. Acima da mesa, na qual se espalhavam diversas amostras de tecido desembrulhadas, Samsa era caixeiro viajante. Estava pendurada a fotografia que, pouco tempo antes, ele havia recortado de uma revista e enquadrado com uma bonita moldura dourada. Mostrava uma senhora que, de chapéu e estola de pele, estava sentada com um corpo aprumado e erguia para o observador um pesado regalo também de pele, no qual todo o seu antebraço desaparecia. Gregor dirigiu o olhar para a janela, o tempo nublado. Ouvia-se o tamborilar das gotas de chuva na pingadeira. O encheu de melancolia. E se eu dormisse um pouco mais e esquecesse todas as tolices? Pensou. Mas isso era totalmente impossível, pois ele tinha o hábito de dormir deitado do lado direito. E no estado em que se encontrava, não conseguia se colocar em tal posição. Por mais que se esforçasse para ficar de lado, sempre voltava a rolar para a postura supina. Bem que tentou umas 100 vezes. De olhos fechados para não ter de ver a agitação de suas patas, e só desistiu quando começou a sentir no flanco uma dor leve e surda, que nunca havia sentido. Meu Deus, pensou. Que profissão extenuante eu escolhi, viajar dia após dia. Os aborrecimentos dos negócios são muito piores do que na própria sede da empresa. Ainda por cima me imposta a maldição de tanto viajar, a amolação com as baldeações, a alimentação irregular e ruim, as relações humanas sempre cambiantes, nunca estáveis, nunca afetuosas. Ao diabo com tudo isso. Sentiu um ligeiro prurido na barriga. Arrastou-se lentamente sobre as costas para mais perto da guarda da cama, a fim de levantar a cabeça com mais facilidade. Encontrou o lugar da coceira, que estava salpicado de pontinhos brancos que ele não sabia explicar. E quis tocá-lo com uma das patas, mas afastou imediatamente, pois o contato lhe deu calafrios. Voltou a escorregar para a posição anterior. Acordar tão cedo, pensou, emburrece muito a gente. O ser humano precisa dormir. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando eu volto ao hotel no final da manhã para anotar as encomendas. Esses senhores ainda estão tomando café. Se tentasse fazer algo parecido com o meu chefe, eu seria escorraçado no ato. Aliás, quem sabe se isso não seria bom para mim? Se eu não me refreasse tanto por causa dos meus pais, já teria pedido demissão há muito tempo. Já teria procurado o chefe e dito o que penso do fundo do coração.
Era capaz de ele cair do balcão. Também é uma coisa bem esquisita ficar sentado no balcão e lá de cima falar com o empregado que, além disso, tem de se aproximar muito por causa da surdez do chefe. Ora, eu ainda não perdi toda a esperança. Assim que juntar o dinheiro para lhe pagar a dívida dos meus pais, coisa que ainda pode demorar uns 5 ou 6 anos. Palavra que faço isso. Então será grande ruptura. Por hora tenho de levantar, pois meu trem parte às 5. E olhou para o despertador que tic-taqueava na cômoda. Santo Deus, pensou. Era 6:30 e os ponteiros avançavam com calma. Inclusive já passava da meia hora, era quase 15 para 7. Acaso o despertador não havia tocado? Via-se da cama que ele estava corretamente ajustado para 4 horas. Seguramente o despertador havia soado. Sim, mas era possível continuar dormindo tranquilamente com aquele barulho de sacudir os móveis? Bem, Gregor não tivera um sono tranquilo, mas é provável que por causa disso o sono tenha sido mais profundo. Mas o que fazer agora? O trem seguinte partia às 7 horas. Para alcançá-lo, teria de se apressar feito louco, e as amostras ainda não estavam na mala. E ele próprio não se sentia particularmente leve e bem disposto. E mesmo que conseguisse pegar o trem, não deixaria de levar uma descompostura do chefe. Pois o contínuo da empresa teria esperado o das 5, e fazia tempo que comunicara sua ausência. O sujeito era a criatura do chefe, sem dignidade nem inteligência. E se Gregor alegasse doença? Isso, porém, seria sumamente embaraçoso e suspeito, visto que ele não adoecera uma única vez nos seus 5 anos de serviço. Com certeza o chefe viria acompanhado do médico do seguro-saúde, repreenderia os pais por causa do filho tão vadio, e seguindo o conselho do médico do seguro-saúde, para o qual só existem pessoas sadias, mas, avessas ao trabalho, não aceitaria nenhuma objeção. E neste caso estaria totalmente equivocado? De fato, fora uma sonolência deveras supérflua depois de horas bem dormidas. Gregor se sentia perfeitamente bem e inclusive estava morrendo de fome. Enquanto ele pensava em tudo isso, muito às pressas, sem poder tomar a decisão de sair da cama, o despertador acabava de marcar 15 para 7. Bateram suavemente na porta mais próxima da cabeceira da cama. Gregor, chamaram. Era a mãe. São 15 para 7. Você não ia viajar? Que voz meiga. Ao responder, Gregor se assustou com sua própria voz, que era inconfundivelmente a de antes, mas com ela se misturava, como que vindo por trás dela, um pipilo doloroso e irreprimível que só no primeiro momento deixava as palavras saírem com clareza. Literalmente, para logo destruir a ressonância, de tal modo que era impossível saber se o haviam entendido bem. Ele queria responder minuciosamente e explicar tudo, mas, naquelas circunstâncias, limitou-se a dizer: Sim, sim, obrigado, mãe, já vou levantar. Graças à porta de madeira do lado de fora não se notava a alteração na sua voz. Tanto que a mãe sossegou com essa explicação e se afastou arrastando os pés. Mas a breve troca de palavras chamou a atenção dos outros membros da família para o fato inesperado de Gregor ainda estar em casa. E o pai não tardou a bater delicadamente numa porta lateral, mas com o punho cerrado. Gregor, Gregor, chamou. O que aconteceu? E pouco depois tornou a admoestar com a voz mais grave. Gregor, Gregor. Mas à outra porta lateral a irmã choramingou baixinho. Gregor, você está passando mal? Precisa de alguma coisa? Gregor respondeu para os 2 lados. Já estou pronto.
e tomando o máximo cuidado com a pronúncia e separando as palavras com demoradas pausas, esforçou-se para eliminar da voz tudo o que parecesse esquisito. O pai também voltou ao seu café da manhã, mas a irmã cochichou. Gregor, abra, eu imploro. Mas Gregor, sem a menor intenção de abrir a porta, louvou o cuidado adquirido nas viagens, de mesmo em casa deixar as portas trancadas durante a noite. Em primeiro lugar, queria se levantar com calma e sem perturbação, vestir-se e principalmente tomar o café da manhã. Só depois pensaria no resto, pois sabia perfeitamente que na cama não chegaria a uma conclusão sensata com suas reflexões. Lembrou-se de que já havia sentido mais de uma vez uma leve dor, talvez por ter se deitado de mau jeito, que depois, quando ele se levantava, revelava-se pura imaginação. E estava curioso para ver sua imaginação daquela manhã esvair-se pouco a pouco. Quanto à mudança na voz, não duvidava que era apenas sinal de um forte resfriado, doença profissional dos caixeiros e viajantes. Livrar-se da coberta foi fácil. Bastou-lhe inflar-se um pouco para que ela caísse por si só. Mas o resto seria complicado, porque Gregor era excessivamente largo. Teria precisado de braços e mãos para se levantar. Em vez disso, só contava com as muitas patinhas que se entregavam, ininterruptamente, aos movimentos mais variados, e sobre as quais ele não tinha o menor controle. Quando queria dobrar uma delas, esta era a primeira a se esticar. E caso enfim conseguisse fazer o que queria com a tal pata, todas as outras se punham a trabalhar numa extrema e dolorosa excitação, como se fossem livres. O importante é tratar de não ficar inutilmente na cama, disse Gregor consigo. Primeiramente quis sair com a parte inferior do corpo, mas essa parte, que aliás ele ainda não tinha visto e sobre a qual não podia ter uma ideia exata, mostrou-se dificílima de mover. Deslocava-se muito devagar. E quando ele, enfim, quase furioso, se lançou para a frente com toda a força e sem a menor precaução, descobriu que havia escolhido a direção errada e bateu com violência no pé da cama. A dor aguda que sentiu lhe ensinou que, naquele momento, talvez a parte mais sensível do seu corpo fosse justamente a inferior. Por isso tentou sair pela parte superior e, com muito cuidado, virou a cabeça para a borda da cama. Isso foi fácil. E, apesar da largura e do peso, a massa do corpo, enfim, acompanhou lentamente o giro da cabeça. Mas quando finalmente ficou com a cabeça para fora da cama, em pleno ar, Gregor teve medo de continuar avançando assim, pois se caísse naquela posição, só mesmo um milagre evitaria que machucasse a cabeça. E justamente naquele momento, ele não podia perder a consciência de modo algum. Era preferível ficar na cama. No entanto, quando, com igual esforço e exalando suspiros, voltou a jazer na posição anterior, tornou a ver suas patinhas lutarem entre si, talvez com mais fúria do que antes, e sem vislumbrar a menor possibilidade de pôr sossego e ordem naquele atropelo. Gregor disse consigo uma vez mais que era impossível continuar na cama e que valia a pena sacrificar tudo se houvesse uma esperança de se livrar dela, por mínima que fosse. Mas ao mesmo tempo não deixou de recordar de quando em quando que refletir serenamente, muito serenamente, era melhor do que tomar decisões desesperadas. Em tais momentos, voltava os olhos para a janela com a máxima cuidade possível, mas infelizmente a visão do nevoeiro matinal, que encobria até o outro lado da rua estreita, não inspirava muita confiança, nem serenidade. São 7 horas já, disse ele ao ouvir o despertador tocar novamente.
Já são 7 horas e essa neblina persiste. E passou um instante mansamente deitado, respirando devagar, como se esperasse que o silêncio total talvez restaurasse a realidade óbvia das coisas. Mas depois disse consigo: seja como for, antes das 7h15 eu preciso ter saído completamente do leito. Além disso, até lá alguém da empresa virá perguntar por mim, visto que a loja abre antes das 7 horas. E em seguida, começou a balançar o corpo em todo o seu comprimento, de modo perfeitamente regular para sair. Caso se deixasse cair dessa maneira a cabeça que Gregor tencionava manter bem erguida durante a queda, provavelmente ficaria ilesa. As costas pareciam ser duras. Por certo, não lhes aconteceria nada ao cair no tapete. A maior preocupação era com o barulho que faria e que provavelmente provocaria, se não sobressalto, certamente preocupação do outro lado de todas as portas. Mas era preciso arriscar. Quando Gregor já estava com a metade do corpo para fora da cama, o novo método era mais uma brincadeira do que um esforço. Só precisava balançar-se aos trancos. Ocorreu-lhe que tudo seria muito mais fácil se viessem ajudá-lo. 2 pessoas fortes, pensou no pai e na empregada. Seriam mais do que suficiente. Só teriam que enfiar os braços sob suas costas arqueadas, tirá-lo da cama, inclinar-se com o peso e, em seguida, simplesmente deixar que ele virasse cuidadosamente o corpo no chão, no qual suas patinhas adquiririam razão de ser. Mas, deixando de lado o fato de todas as portas estarem trancadas, deveria ele realmente pedir socorro? Apesar da sua aflição, não conseguiu reprimir um sorriso ao pensar nisso. Já havia chegado a um ponto em que, com um balanço mais forte, dificilmente manteria o equilíbrio, e muito em breve teria de tomar a decisão final, pois dentro de 5 minutos seriam 7h15. E eis que a campainha do apartamento tocou. É gente da empresa, disse Gregor, e quase ficou petrificada enquanto suas patinhas dançavam ainda mais depressa. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Eles não vão abrir, murmurou Gregor para si mesmo, possuído por uma esperança absurda. Mas então, com a naturalidade de sempre, a empregada foi pisando firme até a porta e a abriu. Ele só precisou ouvir a primeira palavra de saudação do visitante para saber quem era. O gerente em pessoa. Porque Gregor estava condenado a trabalhar numa empresa em que a menor falta tornava a pessoa imediatamente suspeita dos piores delitos? Acaso todos os empregados eram, sem exceção, uma corja de vigaristas? Será que não havia entre eles um único sujeito fiel e dedicado que, se deixasse de dedicar algumas horas da manhã à empresa, ficaria com tanto remorso que não seria capaz de sair da cama? Não bastava mandar um aprendiz perguntar? Caso tanta inquirição fosse necessária, o próprio gerente tinha de vir e com isso mostrar a toda uma família inocente que a investigação daquele assunto suspeito só podia ser confiada à inteligência do gerente? E foi mais a excitação resultante dessas reflexões do que uma decisão verdadeira que levou o Gregor a se jogar com todo o ímpeto para fora da cama. O baque foi forte, mas não chegou a ser um estrondo. O tapete amorteceu um pouco a queda e, além disso, as costas eram mais flexíveis do que ele imaginava. Daí o ruído surdo não tão escandaloso. O diabo é que Gregor não posicionou a cabeça com suficiente cuidado e abateu. Com raiva da dor, virou-se e esfregou-a no tapete.
Alguma coisa caiu lá dentro, disse o gerente na sala contígua da esquerda. Gregor tentou imaginar se algo parecido com o que lhe acontecera naquele dia não podia acontecer também ao gerente. Convinha pelo menos admitir a possibilidade. Mas como que dando uma resposta crua a essa pergunta, o gerente andou então uns passos firmes na sala, fazendo suas botas de verniz rangerem. No cômodo à direita, a irmã cochichou para avisar Gregor. Gregor, o gerente está aqui. Eu sei, disse ele consigo, mas não se atreveu a levantar a voz para que a irmã o ouvisse. Gregor, chamou então o pai, da sala da esquerda. O senhor gerente veio perguntar por que você não embarcou no primeiro trem. Nós não sabemos o que dizer. Além disso, ele também quer falar com você pessoalmente. Portanto, faça o favor de abrir a porta. O senhor gerente terá a bondade de desculpar a desordem no quarto. Bom dia, senhor Sansa, interpôs-se o gerente com amabilidade. Ele não está passando bem, disse a mãe ao gerente enquanto o pai continuava falando à porta. Não está nada bem, acredite em mim, senhor gerente. Do contrário, não teria perdido o trem. O garoto não tira a empresa da cabeça. Eu quase chego a me irritar porque ele nunca sai à noite. Agora mesmo passou 8 dias na cidade, mas ficou em casa todas as noites. Senta-se à mesa conosco e fica em silêncio, lendo o jornal ou estudando o horário dos trens. Para ele é uma distração fazer trabalhos de carpintaria. Por exemplo, em 2 ou 3 noites entalhou uma moldurazinha, e o senhor vai ficar admirado quando vir como é bonita. Está pendurada aí no quarto. O senhor vai ver assim que Gregor abrir a porta. Aliás, ainda bem que o senhor está aqui, senhor gerente. Sozinhos nós não teríamos conseguido fazê-lo abrir a porta. Ele é muito teimoso e com certeza não está passando bem, embora o tenha negado de manhã cedo. Já vou, disse Gregor lenta e calmamente, e não se mexeu para não perder uma só palavra da conversa. Também não posso dar outra explicação para isso, senhora, disse o gerente. Espero que não seja nada grave. Se bem que, por outro lado, eu também tenho de dizer que nós, comerciantes, para o bem ou para o mal, como se queira, muitas vezes simplesmente temos de superar um leve mal-estar por consideração pelos negócios. E então, o senhor gerente já pode entrar no quarto? Não, respondeu Gregor. No cômodo da esquerda fez-se um silêncio constrangedor. No da direita, a irmã começou a soluçar. Afinal, por que a irmã não se reunia aos outros? Ela acabava de sair da cama e ainda não tinha começado a se vestir. Então, por que estava chorando? Porque ele não se levantava e não deixava o gerente entrar? Porque corria o perigo de perder o emprego e porque, se isso acontecesse, o chefe voltaria a perseguir os pais com as antigas exigências? Mas por ora essas preocupações eram desnecessárias. Gregor ainda estava lá e não tinha a menor intenção de abandonar a família. No momento achava-se estendido no tapete, e ninguém que tivesse conhecimento do seu estado exigiria seriamente que ele deixasse o gerente entrar. Mas por causa dessa pequena grosseria, para a qual posteriormente seria fácil arranjar uma desculpa adequada, Gregor não podia ser despedido imediatamente. E tinha a impressão de que seria muito mais sensato que o deixassem em paz agora, em vez de importuná-lo com choros e tentativas de persuasão. Mas o que incomodava os outros e desculpava o seu comportamento era justamente a incerteza. Senhor Sansa, chamou o gerente em um tom de voz mais alto. O que está acontecendo, afinal?
O senhor se entrincheira aí no quarto, responde só com sim ou não, preocupa séria e inutilmente seus pais e falta, diga-se de passagem, aos seus deveres profissionais de modo verdadeiramente escandaloso. Eu falo em nome dos seus pais e do seu chefe, e lhe peço muito seriamente uma explicação imediata e clara. Estou assombrado. Assombrado. Eu o considerava um homem sereno e prudente, e agora repentinamente o senhor parece querer começar a exibir estranhas extravagâncias. Esta manhã o chefe me insinuou uma possível explicação para sua ausência. Referia-se ao dinheiro que lhe foi confiado recentemente para efetuar pagamentos. Mas, na verdade, eu quase dei minha palavra de honra que essa explicação não podia estar certa. No entanto, agora vejo aqui sua incompreensível obstinação e perco inteiramente a vontade de mover uma palha em sua defesa. E seu emprego está longe de ser o mais seguro. Inicialmente eu tinha a intenção de lhe dizer tudo isso a sós, mas visto que o senhor me faz perder tempo inutilmente, não sei por que seus pais não tenham de ficar sabendo. Ultimamente, seu desempenho também tem sido muito insatisfatório. Por certo, não é a estação do ano para fazer grandes negócios, isso nós reconhecemos. Mas, Sr. Sansa, não existe nem pode existir uma estação para não fazer negócio nenhum. Mas, senhor gerente, gritou Gregor, transtornado, e na sua irritação esqueceu tudo mais. Eu abro a porta já, neste instante. Uma leve indisposição, uma tontura impediram que eu me levante. Ainda estou deitado, mas agora me sinto bem disposto outra vez. Já vou sair da cama. Só um momentinho de paciência. Não estou passando tão bem quanto eu pensei, mas já estou melhor. Como uma coisa dessas pode atacar a gente? Ainda ontem à noite eu estava perfeitamente bem, meus pais sabem disso. Quer dizer, ontem à noite tive um pequeno mal-estar. Eles devem ter reparado. Por que eu não avisei a empresa? Mas a gente sempre pensa que vai sarar sem ter de ficar em casa. Senhor gerente, poupe meus pais. Todas as acusações que o senhor me faz não têm motivo algum. Ninguém nunca me disse uma palavra a esse respeito. Talvez o senhor não tenha lido os últimos pedidos que enviei. Aliás, ainda posso viajar no trem das 8. As poucas horas de descanso me fortaleceram. Não se detenha, senhor gerente. Eu mesmo estarei na empresa daqui a pouco, e tenha a bondade de dizer isso ao chefe e de transmitir as minhas desculpas. Enquanto desembuchava tudo isso atabalhoadamente, quase sem saber o que dizia, Gregor havia se aproximado com facilidade do armário, de certo graças à prática já adquirida na cama, e agora estava tentando se levantar apoiado nele. Queria abrir a porta de fato e fazer com que o vissem de fato, e falar com o gerente. Estava ansioso por saber o que os outros que tanto exigiam sua presença diriam ao vê-lo. Caso se assustassem, ele já não teria nenhuma responsabilidade e podia ficar tranquilo. Mas, se aceitassem tudo calmamente, Gregor não teria o menor motivo para se inquietar. E caso se apressasse, podia de fato estar na estação ferroviária às 8 horas. Inicialmente, escorregou várias vezes no armário liso, mas finalmente, com um último impulso, conseguiu ficar de pé. Já não dava a menor atenção às dores no abdômen, por mais agudas que fossem. Então se deixou cair contra o respaldo de uma cadeira, em cujas bordas se segurou com as patinhas. Mas com isso havia adquirido domínio sobre si e emudeceu, pois agora podia escutar o gerente. Vocês entenderam a palavra que fosse? Perguntou o gerente aos pais. Ou será que ele nos toma por idiotas? Pelo amor de Deus, suplicou a mãe já chorando. Talvez ele esteja muito doente. E nós o atormentamos.
Gretchen, Gretchen, gritou então. Mãe? Respondeu a irmã do outro lado. Elas se comunicavam através do quarto de Gregor. Você precisa ir ao médico imediatamente. Gregor está doente. Vá correndo chamar o médico. Você ouviu Gregor falar agora? Era a voz de um animal, disse o gerente em tom marcantemente baixo em comparação com os berros da mãe. Ana, Ana! Gritou o pai do corredor para a cozinha, batendo palmas. Vá chamar um serralheiro imediatamente. E as duas moças não tardaram a atravessar correndo o corredor com um ruflar de saias. Como a irmã se vestira tão depressa? E a escancarar a porta. Ninguém ouviu a porta se fechar. Certamente elas a deixaram aberta, como costuma acontecer nas casas em que houve uma grande desgraça. Gregor, porém, estava muito mais tranquilo. É bem verdade que as pessoas já não entendiam suas palavras, apesar de elas lhe parecerem bastante claras, mais claras do que antes. Talvez porque o ouvido se tivesse acostumado. Mas, em todo caso, as pessoas já acreditavam que ele não estava em seu estado normal e se mostravam dispostas a ajudá-lo. A confiança e a segurança com que tomaram as primeiras decisões lhe fizeram bem. Gregor se sentiu novamente incluído no círculo dos homens e esperava de ambos, do médico e do serralheiro, sem distingui-los precisamente. Um desempenho espetacular e surpreendente. E a fim de ter a voz mais clara possível nas conversas cruciais que se avizinhavam, tossiu um pouco, mas esforçando-se para fazê-lo de maneira muito contida, uma vez que esse ruído podia sair-lhe diferente da tosse humana, coisa que ele próprio não acreditava ser capaz de perceber. Enquanto isso, passou a reinar um grande silêncio no cômodo ao lado. Talvez os pais estivessem à mesa com o gerente e cochichassem. Talvez todos estivessem de ouvido colado às portas e escutassem. Gregor se arrastou lentamente com a cadeira em direção à porta. Soltou-a ali. Atirou-se contra a porta e, apoiado nela, ficou de pé. As extremidades das patinhas tinham um pouco de substância pegajosa e se deixou ficar um momento ali, descansando do esforço. A seguir começou a girar com a boca a chave na fechadura. Infelizmente percebeu que não tinha nenhum dente propriamente dito. Com o que ia segurar a chave? Mas em compensação as mandíbulas eram evidentemente fortíssimas. Com sua ajuda conseguiu de fato pôr a chave em movimento, e não notou que obviamente estava se machucando, pois um líquido pardo lhe saiu da boca. Escorreu pela chave e pingou no chão. Escutem, disse o gerente na sala contígua. Ele está girando a chave. Para Gregor isso foi um grande estímulo, mas era preciso que todos o incentivassem, inclusive o pai e a mãe. Força, Gregor, deviam gritar. Vá em frente, firme com essa fechadura. E imaginando que todos acompanhavam seu esforço com grande interesse, ele mordeu insensatamente a chave com toda a força com a qual era capaz. À medida que o giro da chave avançava, Gregor dançava em torno da fechadura. Já se mantinha em pé, somente com a boca. E quando necessário, ficava pendurado na chave ou tornava a empurrá-la para baixo com todo o peso do corpo. O clique nítido da lingueta que enfim se destravou, despertou-o literalmente. Com um suspiro de alívio, ele disse consigo, pois eu nem precisei do serralheiro, e pressionou a maçaneta com a cabeça para abrir totalmente a folha da porta. Como Gregor fora obrigado a abri-la desse modo, ainda não era possível vê-lo,
embora a porta, na verdade, já estivesse bem aberta. Primeiro ele teria de contornar lentamente a folha, e isso com muito cuidado para não cair de costas desastradamente bem na entrada do quarto. Ainda estava às voltas com essa difícil manobra e não tinha tempo para prestar atenção em outra coisa quando ouviu o gerente soltar um altíssimo "Oh!", que soou como quando o vento silva. E então também o viu, pois era o que estava mais perto da porta. Viu tapar a boca aberta com a mão e recuar vagarosamente, como que empurrado por uma força invisível, constante e uniforme. A mãe, que apesar da presença do gerente estava com o cabelo todo espetado e despenteado pela noite, primeiro olhou para o pai, juntando as mãos, e depois deu 2 passos em direção a Gregor e caiu no chão em meio à saia, que ficou esparramada ao seu redor, com o rosto afundado no peito. O pai cerrou o punho com ar de poucos amigos, como se quisesse empurrar Gregor de volta para o quarto. Olhou inseguro ao seu redor, tapou os olhos com as mãos e chorou de tal modo que seu peito robusto se sacudiu em espasmos. Ora, Gregor não entrou na sala. Preferiu se apoiar na folha que estava travada, de modo que só se enxergava a metade de seu corpo e, sobre ele, a cabeça inclinada para o lado, com a qual espiava os outros. A essa altura o dia havia clareado muito. Do outro lado da rua via-se nitidamente um recorte do enorme prédio negro-cinzento em frente, em um hospital, com suas janelas regulares que perfuravam duramente a fachada. A chuva continuava caindo, mas só em gotas grossas visíveis uma a uma, e que também se precipitavam na terra, literalmente, uma a uma. A abundante louça do café da manhã estava disposta na mesa, pois para o pai essa era a refeição mais importante do dia, a qual ele prolongava horas a fio com a leitura de vários jornais. Na parede em frente havia uma fotografia de Gregor no tempo do serviço militar, na qual ele aparecia com farda de tenente, a mão na espada, um sorriso despreocupado a exigir respeito pela sua postura e pela farda. A porta do corredor estava aberta e, como a de entrada também estava, via-se o patamar do apartamento e a escada que descia. Bom, disse Gregor, e tinha plena consciência de que ele era o único que não perdera a calma. Vou me vestir imediatamente, pôr as amostras na mala e partir. Vocês querem que eu vá, não querem? Pois bem, senhor gerente, o senhor está vendo que eu não sou inflexível e gosto de trabalhar. Viajar é cansativo, mas eu não poderia viver sem viajar. Aonde o senhor vai, senhor gerente? À empresa? É? Fazer um relato fiel à realidade? No momento a pessoa pode estar sem condições de trabalhar, mas esta é a hora certa para recordar os serviços prestados no passado e pensar que depois, uma vez superados os obstáculos, ela certamente há de trabalhar com mais diligência e concentração. Eu devo muito ao senhor chefe, isso o senhor sabe perfeitamente. Por outro lado, preocupo-me com meus pais e minha irmã. Estou numa sinuca, mas vou conseguir sair dela. Mas não a torne mais difícil do que já é. Fique do meu lado na empresa. As pessoas não gostam de caixeiro viajante, eu sei. Pensam que ele ganha uma fortuna e leva um vidão. Acontece que não há uma razão especial para refletir muito sobre esse preconceito. Mas o senhor gerente, tem uma visão de conjunto das circunstâncias melhor do que a do resto do pessoal. Cá entre nós. Uma visão de conjunto melhor do que a do próprio senhor-chefe, que, na qualidade de empresário, muda facilmente de opinião em detrimento do empregado. O senhor também sabe perfeitamente que o caixeiro viajante, que passa quase o ano inteiro fora da empresa, pode se tornar facilmente vítima de fofocas, intrigas e queixas infundadas, contra as quais ele não tem a menor possibilidade de se defender, visto que na maior parte das vezes não sabe de nada e só vem a saber depois, quando exausto termina uma viagem,
e já em casa, sente na própria carne as consequências funestas, cujas causas não pode compreender. Senhor gerente, não vá embora sem me dizer uma palavra que mostre que o senhor reconhece que eu tenho pelo menos um pouquinho de razão. Mas, já ao ouvir as primeiras palavras de Gregor, o gerente lhe havia dado as costas e só se dignava a olhar para ele por cima do ombro, que encolhia convulsivamente, e projetando os beiços no umbigo. E durante o discurso de Gregor não ficou um instante parado, mas sem perdê-lo de vista foi se afastando em direção à porta, mas muito progressivamente, como se houvesse uma proibição secreta de sair da sala. Já estava no corredor e, a julgar pelo movimento repentino com o qual tirou o pé da sala de estar pela última vez, foi como se tivesse acabado de queimar a sola. E no corredor esticou muito a mão direita em direção à escada, como se lá estivesse à sua espera uma salvação verdadeiramente sobrenatural. Gregor compreendeu que não podia de modo algum deixar o gerente ir embora naquele estado de ânimo, a não ser que quisesse que seu emprego na empresa ficasse seriamente ameaçado. Os pais não entendiam muito bem aquilo tudo. Durante longos anos haviam se convencido de que o futuro de Gregor estava garantido para sempre naquela empresa, e além disso, agora estavam tão ocupados com as preocupações do momento que haviam perdido qualquer previsão. Mas Gregor tinha essa previsão. Era preciso reter, tranquilizar, convencer e, enfim, conquistar o gerente. O seu futuro e o de sua família dependiam disso. Se pelo menos a sua irmã estivesse lá, ela desperta. Já havia chorado quando Gregor ainda estava tranquilamente deitado de costas, e naturalmente o gerente, aquele mulherengo, teria se deixado levar por ela. A irmã fecharia a porta do apartamento e ainda, no corredor, o dissuadiria do seu pavor. Mas ela simplesmente não estava presente, de modo que cabia ao próprio Gregor agir. E sem pensar que ainda estava longe de conhecer sua atual capacidade de locomoção, também sem pensar que possivelmente, aliás, provavelmente, não tivessem entendido suas palavras, largou a folha da porta e com esforço saiu pelo vão. Queria ir até o gerente, que já estava grotescamente agarrado ao corrimão do patamar. Mas Gregor, procurado em que se apoiar, caiu imediatamente sobre suas muitas patas, deixando escapar um gritinho. Assim que isso aconteceu, sentiu-se fisicamente bem pela primeira vez naquela manhã. As patas tinham chão firme sob si. Obedeciam perfeitamente e, como ele notou com alegria, até se dispunham a transportá-lo ao destino desejado. E Gregor logo acreditou que a melhora definitiva de todo o sofrimento estava ao seu alcance. Porém, no mesmo instante que se sustentou no chão, oscilando em virtude do movimento reprimido, bem em frente, não muito longe da mãe que ali jazia e parecia totalmente absorta em si, eis que ela se levantou de um salto. E com os braços muito estendidos e as mãos espalmadas gritou: "Socorro! Socorro, pelo amor de Deus!" Ela manteve a cabeça inclinada como se quisesse enxergar bem Gregor. Mas, contradizendo essa atitude, desandou espavorida. Havia esquecido que a mesa posta estava às suas costas. Ao se aproximar, nela se sentou precipitadamente, como transtornada, e pareceu não notar absolutamente que ao seu lado o café do bule tombado caía aos borbotões no tapete. "Minha mãe", disse Gregor em voz baixa, e ergueu os olhos para ela. Por um momento esqueceu-se do gerente. No entanto, ao ver o café entornar-se, não pôde deixar de abrir e fechar várias vezes as mandíbulas no vazio. Diante disso, a mãe reiniciou a gritaria. Fugiu da mesa e caiu nos braços do pai, que vinha correndo ao seu encontro.
Mas agora Gregor não tinha tempo para os pais. O gerente já estava na sacada, com o queixo por cima do corrimão, e ainda olhou para trás pela última vez. Gregor tomou ímpeto para alcançá-lo, se possível. O gerente deve ter adivinhado alguma coisa, pois, saltando vários degraus, desapareceu. Mas ainda gritou que ecoou por toda a escada. Infelizmente, essa fuga do gerente pareceu desconcertar completamente o pai, que até então se havia mantido relativamente calmo, pois em vez de perseguir ele mesmo o gerente ou pelo menos não estorvar a perseguição de Gregor, agarrou com a mão direita a bengala que o gerente havia deixado numa poltrona junto com o chapéu e o casaco, e com a esquerda pegou um pesado jornal na mesa. E batendo os pés e brandindo a bengala e o jornal, tratou de obrigar Gregor a voltar para o quarto. De nada serviram as súplicas deste, que aliás ninguém entendeu, e cada vez que ele inclinava humildemente a cabeça, o pai batia os pés com mais força ainda. Do outro lado da sala, a mãe havia escancarado uma janela, apesar do tempo frio, e debruçando-se perigosamente, cobriu o rosto com as mãos. Entre a rua e a escada formou-se uma forte corrente de ar. As cortinas voavam, os jornais se agitavam em cima da mesa. As folhas soltas esvoaçaram no chão. O pai o acossava implacavelmente, assobiando feito um louco. Mas Gregor não tinha prática em andar para trás. Tudo ia muito devagar. Se pudesse simplesmente dar meia volta, não tardaria a estar no quarto, mas temia irritar o pai com a demorada manobra. E a cada instante a bengala por ele empunhada ameaçava desferir o golpe mortal nas costas ou na cabeça. Finalmente, porém, não lhe restou outra saída, pois percebeu com horror que, andando de costas, não conseguia nem mesmo manter a direção. E assim, endereçando ao pai incessantes e apreensivos olhares de esguela, começou a fazer o giro com a máxima rapidez possível, mas na verdade muito devagar. O pai, tendo quiçá percebido sua boa vontade, em vez de perturbá-lo na operação, passou até a dirigir uma vez ou outra à distância o movimento giratório com a ponta da bengala. Se ao menos não houvesse os assovios insuportáveis do pai. Com eles, Gregor perdia totalmente a cabeça. Quase já tinha dado a volta completa quando, sempre ouvindo aquele assovio, se equivocou e reverteu um pouco o giro. Mas quando, enfim, e feliz da vida, ficou com a cabeça diante do vão da porta, percebeu que seu corpo era muito largo para passar. Naturalmente o pai, no estado em que estava, não cogitou nem de longe abrir a outra folha para que Gregor tivesse espaço suficiente. Sua ideia fixa era vê-lo trancado no quarto o quanto antes. Nunca iria permitir os laboriosos preparativos de que Gregor precisava para se levantar, e assim talvez conseguisse passar. Pelo contrário, ainda com mais barulho, passou a coagi-lo a seguir adiante como se não houvesse nenhum obstáculo. Era como se atrás de Gregor já não soasse a voz de um só pai. Aquilo agora não tinha mais a menor graça. E ele, acontecesse o que acontecesse, forçou a passagem pela porta. Um lado do seu corpo se ergueu e ficou atravessado no vão em posição oblíqua. Um dos flancos ficou todo arranhado, a deixar feias manchas na porta branca, e Gregor não tardou a se entalar, incapaz de se mover sozinho. As trêmulas patinhas de um lado, suspensas no ar, as do outro dolorosamente prensadas no chão. Foi nesse momento que o pai lhe deu um vigoroso empurrão deveras libertador, e Gregor, sangrando muito, voou para dentro do quarto. A porta ainda foi fechada com a bengala. E então se fez silêncio, enfim. Você está ouvindo o canal
Eu ouvi aquele livro. Siga-nos no Instagram.